Capítulo 5. O nascimento do monstro do Rio Sangrento. Kentaro e eu quebramos o genjutsu, ninjas invadiram a arena, Kentaro matou todos e foi ajudar o terceiro Hokage. Vi como Gaara começou a atacar Sasuke, que saiu da arena em uma velocidade similar à de Rock Lee, sendo seguido por seu atacante. Os dois levaram a luta para fora da arena. Também notei que os jounins presentes na arena também tinham quebrado o genjutsu. Vi todos os corpos inimigos e a primeira coisa que pensei foi: minha mente. Ótimo, hoje as sanguessugas vão ter um banquete. Minha sensei correu até mim sorrindo de orelha a orelha, sem perder tempo me agarrou, me levantou e finalizou tudo com um abraço sufocante. Fiquei desatento demais tentando respirar. Karin, que estava vindo das arquibancadas. Karin viu que Shiyoko fazia uma cara esquisita. Estava corada, com os olhos parcialmente fechados, e um sorriso torto que, se estivesse aberto, passaria a impressão de uma cara que beirava a depravação. Jounins como Kakashi Hatake, Maito Gai e Azuma olhavam sem entender, mas com uma sensação súbita de que mais males estavam diante deles. Gai quase não conseguiu se controlar e quase atacou Shiyoko, mas foi detido por Kakashi. Naquele aperto, juntei forças para falar: Sensei, para, que vergonha. 4 ninjas que estavam fora do estádio pularam na arena, pularam na nossa direção. Os dois mais próximos foram apunhalados por 2 longos ossos que saíram das mãos da minha sensei. Eu ataquei os inimigos e logo depois vi Kari, atrás da minha sensei, com outros 2 corpos de inimigos envolvidos em suas correntes de chakra, mas as correntes estavam diferentes da última vez. Estavam avermelhadas e soltando brasas, emitindo um calor que queimou os inimigos que envolveu, matando eles. Impressionado, assim que Kari soltou os corpos queimados, fiquei frente a frente com ela, olhando a Uzumaki com admiração. Seu cabelo vermelho característico dos Uzumaki já me parece lindo. O cabelo vermelho de Karin, com brasas ao redor e pequenas chamas iluminando o cabelo de Karin, fazendo o vermelho natural do mesmo ficar mais intenso, era uma imagem digna de eternizar na minha memória. Diante daquilo, só pude dizer uma coisa: que coisa linda. Karin sorriu ligeiramente corada, mas não notou que por sua distração, seu cabelo estava pegando fogo. Karin se assustou, mas com uma pequena esfera de água, apaguei o fogo. Uma das cabeças dos ninjas recém-mortos que separei do corpo, rolou para perto do meu pé, simplesmente a chutei para longe como uma bola. Gai, o que tá acontecendo? Kakashi? Aqueles 2 basicamente fizeram uma carnificina, e nem mesmo aquela Uzumaki parece reagir como deveria, disse Gai, enquanto me via fazer meu procedimento pós-assassinato padrão, invocar as sanguessugas, para que aproveitem os corpos. Kakashi é meu amigo, melhor garantir que não fiquem contra nós agora. Kakashi foi falar com Shiyoko e com seriedade perguntou: Kakashi, você é a sensei deles? Poderia fazer um serviço para nós? Shiyoko, se nos pagar, não vou ter problemas, filhote de presa branca. Kakashi ficou levemente surpreso. Kakashi, claro, isso é algo bem normal, vão receber, apenas busquem os feridos, levem eles para a enfermaria. Podem matar qualquer inimigo. Mente de Shiyoko, missões de resgate não são meu estilo, mas parece razoável. Shiyoko, muito bem, aceito os seus termos. Mas essa missão é equivalente a uma ranca baixa. Quero um pagamento à altura. Kakashi, será feito, apenas ajudem. Shiyoko confirmou com a cabeça. A sensei nos passou os detalhes da missão, imediatamente fomos cumpri-la. Graças às habilidades sensoriais de Karin, começamos o processo de ir a qualquer lugar onde assinaturas de chakra muito fracas estavam, a maioria delas eram de ninjas inimigos, mas alguns feridos foram resgatados com os feridos, e graças à ajuda de 2 ninjas de Konoha, chamados Izumo e Kotetsu, chegamos na enfermaria. Chegamos lá sendo recebidos pelos olhares surpresos de outros feridos e os olhares incrédulos de Fui Temari, com um toque muito marcado de ódio por parte de Temari, que estava sentada na cama com seu grande leque bem ao lado, apoiado na parede. Enquanto entregaremos os feridos para os ninjas médicos, vi Temari de cabeça baixa e fechando os punhos com ódio. Claramente frustrada por não ter a mínima chance de me matar naquele momento.
Fu viu como Temari estava triste, e sabendo que eu tinha tudo a ver com aquilo, decidiu falar algo comigo, mas uma voz na sua mente a deteve por um momento. 7 caudas. Fu, sabemos como esse garoto da grama é perigoso, nem quero imaginar o quão instável é a sensei dele. Cuidado com o que vai dizer. Notei Fu me encarando. Sorri para tentar ser simpático e disse, qual o problema? Acha irônico um aprendiz de Anbu estar em uma enfermaria? Disse tentando quebrar o gelo, mas o sangue no meu corpo obviamente não ajudava. Fu, não, eu só fiquei curiosa para saber uma coisa. Você é feliz matando? Fiquei confuso sem saber o que responder, mas pensei em uma resposta. Mais ou menos, isso me dá propósito. Resumindo, é um talento meu. Disse, sentindo no fundo um pouco de tristeza. Temari ficou ainda mais furiosa e quase se contorceu, enquanto se controlava para não me provocar. Saímos para conferir se existiam mais feridos por conta do ataque. Temari, Fu, escuta, não confie em um desgraçado como ele. Eu aprendi isso em meus treinamentos na Academia da Areia. Esses desgraçados talvez pareçam gentis, mas fazem isso só para te enganar, para te fazer baixar a guarda. Disse com seriedade e raiva. Na mente de Fu, os 7 causas disse. 7 caudas. Eu disse para ter cuidado com o que fosse dizer, e você fez logo uma das perguntas mais pessoais possíveis. Você é muito boa em ser discreta, Fu, e você não tem um bom sarcasmo. Depois da confusão, fiquei sabendo que Kentaro ajudou o terceiro Hokage a derrotar Orochimaru, mas não conseguiu impedir sua morte. Morte que seria muito bem aproveitada por nós como informação. Cara, depois de ser pressionado por Sasuke em sua batalha, usou o poder do Shukaku para derrotar o Uchiha, mas não contava que Naruto acessasse o poder da 9 caudas para derrotá-lo num momento crítico. Não ficamos para o funeral, e apenas fomos embora com o pagamento prometido por Kakashi, que como exercificado para uma recompensa de missões Hakabaixas, tinha um pagamento de 150 mil rios. Nota do autor. Rios são a moeda do mundo de Naruto. Como Naruto é um anime, deve ter um valor parecido aos ienes japoneses. Só para esclarecer mesmo, no meu caso, além da minha parte do pagamento da missão, também retornei para a Vila da Grama com uma carta de recomendação para ser promovido a Chunin. Pouco depois de acampamos no caminho, Karin puxou o assunto. Karin, a missão de resgate que fizemos em Konoha foi legal. Me fez lembrar de como você era no passado. É mesmo? Karin, com certeza, você me curar foi a primeira coisa que me fez ficar com saudades daquela época. Pensei em como tratavam Karin naquela época e me senti desconfortável só de lembrar o quanto ela sofria fora do nosso tempo juntos. Shiyoko nos ouvia, mas tentava não dar importância. É meio estranho você ter saudades, é a mesma época em que te tratavam como um kit de primeiros socorros ambulante. Shiyoko não pode hesitar soltar uma risada. Sensei. Isso é sério. Shiyoko ficou chocada por eu ter defendido Karin naquele momento. Karin ficou feliz, mas bastante sem jeito ao mesmo tempo. Karin, acho que me expressei mal. Olha Karin, entendi o que quis dizer, mas nem sei mais se a forma como eu agia naquela época era realmente quem eu era ou só quem eu gostaria de ser. Karin pôs a mão no meu ombro e disse, Karin, não se preocupe, eu vou te ajudar. Logo, Karin falou no meu ouvido. Karin, vou te libertar dessa demônia, depois disso se quiser poderemos ficar juntos. Sorri ligeiramente, e quase automaticamente, me lembrei de frases parecidas que minha sensei tinha me dito. Respondi de forma inocente. Olha, agora você pareceu a Shiyoko sensei. Karin ficou em choque e apenas ficou calada, permanecendo assim por muitos segundos. Shiyoko lutava para não responder imediatamente da forma mais negativa possível. Durante os vários segundos de silêncio de Karin, fiquei tentando chamar sua atenção. Até que Karin me respondeu gritando, Karin, Kenji, escuta, eu não tenho nada a ver com essa sensei sua. Depois disso, fui ignorado pelo resto da missão. Assim que chegamos, revelamos a informação da morte do Hokage, toda a invasão em Konoha e o aparente bom controle de chakra biju do portador da 9 caudas. O líder da vila se alegrou muito. Líder,
Interessante, a informação da morte do Hokage vai ser mais útil agora. Shiroko, senhor, no que está pensando? Não suportamos uma guerra contra Komura, líder. Claramente, a terceira guerra ninja é uma prova disso, mesmo aliados com a aldeia da pedra. No entanto, o Tsuchikage Onoki tem muito rancor contra a aldeia da folha, podemos aproveitar isso. Junto à negligência de Konoha com os Uzumakis. Karin. Na verdade, os Uzumakis têm parte de culpa nisso. O líder levantou uma sobrancelha. Líder. Prossiga. Karin. Pelo que minha mãe chegou a me contar, os Uzumakis tinham sua própria vila e país, o país do Redemônio. Eram muito próximos dos Senjus, um dos clãs fundadores de Konoha. Os clãs tinham uma relação de primos ou algo assim. Os Uzumaki se mantinham em sua própria aldeia, sem querer se aliar com os Senjus. Ponto de dividirem uma mesma aldeia. Os Senju prometeram ajudar a proteger o país do Redemônio em caso de ataques, mas só se distanciaram dos Uzumaki. Os Uzumaki exportavam ninjas para missões no exterior e com o tempo se enfraqueceram porque, assim como eu e minha mãe, foram usados como armas de guerra e ferramentas. O problema era grande demais só para os Senjus resolverem. Só podiam proteger o território geográfico do país do Redemônio. Líder. Suficiente, está bem informada para uma criança. Disse em forma de elogio, mas com um toque de agressividade. Sem mais o que relatar, saímos e começamos a buscar mais missões. Karin, Shiroko e eu passamos alguns dias realizando missões de rank B, além de algumas de rank A, com um terceiro membro que sempre mudava. Durante essas missões, encontrei um vendedor de máscaras que me ofereceu uma máscara customizada de cortesia. Eu escolheria a base e ele faria os detalhes que eu pedisse. Em uma ideia de estranheza e loucura, escolhi uma base bem similar ao rosote de um cão com orelhas baixas. Pedi um sorriso maníaco na máscara, acompanhado de detalhes vermelhos nos olhos semelhantes a pontas de lança e, como sugestão da minha sensei, kanjis de sangue e morte pintados na testa da máscara na vertical. Karin e eu quase não conversamos, claramente ela estava pensativa demais e até meio distante. Eu fiquei um pouco decaído, mas aceitei. Depois de cerca de uma semana, foram determinadas as campanhas que me separavam de Karin de novo. Karin seria designada para uma missão de caráter mais diplomático, ajudando a convencer o Senhor Feudal do Fogo, ajudando o líder da nossa aldeia e o Senhor Feudal da Terra a negociar uma pequena parte do território de Konoha. Caso a negociação corresse bem, Karin cumpriria uma série de missões que consistiram em ajudar a proteger e cuidar do novo território. Minha sensei e eu iríamos para a antiga fronteira com a Vila da Cachoeira, vila que havia sido destruída, em grande parte graças ao Akatsuki vindo dessa vila. Kakuzu. Nota do autor. Se querem saber em detalhe o que aconteceu com a Vila da Cachoeira, vejam as partes do Rengoku das fanfics, pois essa é uma história feita junto a ele. Ambas missões eram de rank S, pois no caso de que as coisas dessem errado, Karin teria que ajudar a proteger o Senhor Feudal da Terra junto a seus guarda-costas. Teríamos um dia de descanso e preparação antes de cada um ir às suas missões. Durante todo aquele dia, Shiroko não poderia estar mais contente com a missão que faria comigo. Se sentia cada vez mais cheia de energia e só podia se isolar em um dos bosques de cogumelos da aldeia e caçar alguns animais que passassem por lá só para gastar energia. Terminou coberta de sangue de novo, vendo o pôr do sol do alto de um grande cogumelo e dando leves risadas para logo sorrir. Mente de Shiroko. Uzumaki, ele pode até te defender. Pode até ter algum apego à lembrança que você é. Mas a vitória definitiva é minha. Shiroko respirou fundo e gritou se jogando para trás, e não parando de gritar até cair no chão. Cumpriremos o nosso destino. Cumpriremos o nosso. Shiroko foi interrompida pela batida inevitável no fim da queda. Shiroko se levantou sem grandes dificuldades. Shiroko, ainda não será nosso fim, não antes de cumprir o propósito de ser um só, um com a carnificina, um com a carnificina. Shiroko repetiu e a última parte para si mesma em sua mente várias vezes, enquanto buscava um rio para lavar o sangue do seu corpo. Enquanto isso, Karin e eu comíamos juntos. Ei Karin, comer juntos me faz lembrar do nosso tempo juntos. Disse envergonhado. Karin,
Sei, o silêncio se fez, até que Karin disse: Karin, sabe quando você disse que eu parecia com a sua sensei? Eu acho que de alguma forma você. Shiyoko chegou abrindo a porta, carregando a parte de cima do seu kimono cinza habitual no ombro, deixando a parte superior coberta apenas com as vendagens que cobriam seu peito e a parte inferior encurtada quase pela metade, sem contar que o corpo da Kaguya-anda estava um pouco molhado. Shiyoko, Kenji querido, temos que rascunhar nossa estratégia de guerra para amanhã. Disse com seriedade. Mente de Karin, querido. Ela comeu 98% de cogumelos venenosos. Acabei indo sem escolha planejar. Eu fiquei de um lado do quarto com a Shiyoko sensei e Karin ficou do outro, apenas observando, bem séria, mas desde ver desconforto em seu olhar. Em poucos minutos começamos a chegar em nossa conclusão. Ok, o caos e a desvantagem numérica vão ser um problema. Shiyoko, isso, o território da antiga Vila da Cachoeira está sendo disputado por 3 países contando o nosso. Além da Vila da Grama, temos o País do Ferro e a Aldeia da Pedra. E pensar que politicamente eles estão nos ajudando. Shiyoko, só porque Konoha está envolvida. Hipocrisia é normal no mundo ninja. Pelo menos Konoha não está, graças à morte do terceiro. Shiyoko, verdade, mas o País da Neve também usa serviços dos samurais, então em parte o País da Neve também estaria envolvido oferecendo soldados para o País do Ferro. A pior parte é a questão da fronteira, a da nossa vila é a menor fronteira de todas com território disputado. Geograficamente o País do Ferro tem a vantagem. Shiyoko, sim, mas militarmente a Aldeia da Pedra é a melhor. Aposto que o País do Ferro vai ganhar mais território. Shiyoko me deu um beijo na testa, coisa que me fez sentir um misto de conforto e muita vergonha. Porque no momento do beijo minha atenção saiu da estratégia militar e voltou para a forma como minha sensei estava vestida. Depois do beijo na testa, minha sensei sorriu e respondeu: Shiyoko, aceito a aposta, quem vencer decide como os nossos espólios de guerra vão ser divididos. Olhei para Karin com pânico, e Karin reagiu e me levou para fora daquele quarto com a desculpa de comprar um lanche para Shiyoko. Eu saí muito aliviado. Karin, muito obrigado. Karin me pegou pelo braço e começou a caminhar mais lentamente, sem querer me apressar. Segui o ritmo dela. Karin, olha, acho que preciso pensar sobre o que você me disse, mas agora, eu quero só aproveitar esse momento, esse nosso último momento juntos. Caminhando lentamente, percebi como o dia estava bonito. Os últimos vestígios dos raios de sol de um céu laranjado, pintavam com tons amarelados as ruas, a vegetação dançava com o vento que batia suavemente. Vendo que Karin ainda queria estar comigo, lacrimejei com uma mescla de felicidade e tristeza. Minha mente. Fico muito feliz que ainda me queira por perto, Karin, mas, não sei, acho que não mereço isso na volta. Levamos o lanche da Shiyoko sensei e no dia seguinte fomos às nossas missões. A missão de Karin teve um início bem entediante, meses em aposentos disponibilizados pelos senhores feudais, horas escutando debates políticos, dos quais entendia com sorte metade. O mais relevante era o tempo que tinha para pesquisar por novas técnicas, treinar ou saber da Guerra da Cachoeira, nome dado ao conflito que estava acontecendo pelo território da antiga Vila da Cachoeira. Disputados pela Aldeia da Grama, a Aldeia da Pedra e o País do Ferro. A guerra foi caótica. Minha sensei e eu individualmente sobrevivem bem, nada além de cicatrizes leves em muitos corpos, tantos que as sanguessugas até ficaram com excesso de alimento. E mais ainda quando no decorrer dos meses de guerra, por pura questão de sobrevivência das tropas, dei a alguns dos meus compatriotas mais fortes o contrato com as sanguessugas. Os critérios das minhas convocações eram restritos, mas uma parte dos meus compatriotas recebeu o contrato. A desvantagem numérica foi um fator terrivelmente decisivo para nossa situação difícil. Toda essa desvantagem nos fez usar técnicas questionáveis, que apelavam ao terror e a traumatizar profundamente os inimigos. Os corpos que as sanguessugas não puderam comer, ajudaram a dar um toque de terror nas armadilhas ou assustar inimigos para atraí-los em emboscadas. Mas nada me preparou para a batalha que teríamos.
Tal batalha consistia em manter a posição em um pequeno rio na região sudoeste da aldeia da Cachoeira, para que pudéssemos garantir aquela pequena parte daquele território. Fomos designados, junto a uma ninja de cabelos vermelhos curtos, baixa, com roupas de cor bege claro e camuflada que tinha o visual da aldeia do som. E levava uma ocarina e uma adaga na cintura. A adaga, segundo ela, foi pilhada de um corpo de um samurai que ela assassinou. Outra coisa que chamava atenção era uma bandana da aldeia do som riscada. Para mim, aquela garota lembrava muito a Karin. No caminho com o resto da equipe, que consistia em um esquadrão composto por Kuraro, Shioko, outros 2 ninjas, um deles sendo um sensor, e eu conversamos sobre algo importante com nossa nova integrante. Shioko, disseram que você tem habilidades de longa distância, grota, longa e média. Eu, sendo uma Uzumaki, aposto que você tem natureza vento. Karin, garota, já disse que meu nome é Kuraro, você é chato, mas acertou. Melhor taparem os ouvidos. Disse tirando tampões de ouvido do bolso, que distribuiu para todos. Chegamos na posição em frente ao rio. Contemplei o rio e tive uma ideia para aterrorizar nossos inimigos, mas a obra levaria tempo. O ninja sensor que avistava os inimigos deu o sinal. O resto do grupo tampou os ouvidos e Kuraro começou a tocar sua ocarina. Os ninjas inimigos, influenciados pelo genjutsu sonoro, ouviram gritos altos e algo que pareciam de criaturas vindas do inferno. Logo foram mortos pelo resto dos ninjas. Os que conseguiam se livrar do genjutsu eram abatidos com quase tanta rapidez quanto os que caíam nele. Eu sempre jogava os corpos no rio e deixava o sangue deles cair na correnteza. Depois do primeiro dia, todos notaram que eu tinha feito os corpos sumirem, de uma forma que todos sabiam, mas preferiram não comentar para não arriscar a ânsia de vômito no processo. O cheiro podre não demorou para começar a aparecer. À noite todos menos Shioko e eu ficamos incomodados. Eu apenas respondia com, relaxem, vocês vão se acostumar. Minha mente, ou ficar com um tipo de enjoo crônico, não dá para prever. Kuraro, você quer mesmo arruinar uma fonte de água potável que aliados podem usar? Esse lugar só perde para o país dos rios em questão de água potável. O riozinho é um preço baixo a se pagar pela vitória. Shioko apenas me olhava com certo orgulho. Os dias foram passando e o cheiro de morte começava a se acentuar cada vez mais, ao mesmo tempo que o rio começava a ficar pintado com um tom escuro de vermelho. Em uma das nossas batalhas um inimigo quase fugiu, mas Kuraro com uma nota forte de sua ocarina lançou uma rajada de vento que furou suas pernas como uma lança. Depois disso o corpo foi para o rio. Naquela noite, no nosso turno de vigia, fiz a pergunta, que jutsu é esse? Kuraro, é uma criação minha, me inspirei na lendária chuva de areia de ferro do terceiro Kazekage. Um dos membros do esquadrão foi ferido, mas as princesas sanguessugas o substituíram, reduzindo os inimigos que atingiam apostas com jato ácido. Uma vez quase caí em um genjutsu visual, mas uma das sanguessugas que mantinha em meu corpo me tirou do genjutsu quase instantaneamente. Posteriormente o matei. Um momento em que quase morri, foi quando fiz um dragão de água, atingiu com sucesso meu oponente, mas outro veio no ponto cego e me atingiu com um cutelo nas costelas, provavelmente falhando ao montar minha caixa torácica. Posteriormente foi atravessado por trás de todos os lugares possíveis pela dança do salgueiro da Shioko Sensei. Tive que gastar tempo me curando. Naquela noite fiquei pensando, o que chamou a atenção de Kuraro quando foi acordada para ficar de vigia. Kuraro, que foi? Ficou com medo? Cala a boca, eu só tava pensando no que rolou hoje, como fazer para evitar isso. Kuraro, no que pensou até agora? Criar um novo jutsu. Kuraro ficou intrigada e disse, Kuraro, você não tem outra natureza de chakra além da água, né? Tenho a liberação de Yin que governa a imaginação e aspectos relacionados ao mental e espiritual. Kuraro, peraí, temos um elemento em comum. Não sabia. Para ter ninjutsu médico você precisa ter elemento Yin. Eu sabia que ele também era usado em genjutsu. Kuraro, escuta, se você tem natureza Yin, é inteligente.
Me diziam na aldeia do som que metade do trabalho para criar o jutsu é saber visualizar em sua mente que tipo de jutsu vai ser. Troquei de lugar com Koraro, que estava deitada, deitei e comecei a me aconchegar para dormir. Tá me ajudando por quê? Koraro: simples, se eu não ajudar, aumentará as chances de todos morrerem. Bocejei e disse antes de cair no sono. Entendo, tudo bem, obrigado Karin. Koraro: para com isso, quem é essa tal Koraro? Viu que eu tinha dormido, e por pouco não vi um ataque surpresa de um inimigo, mas desviou e usou seu disparo de vento com ocarina direto no peito do inimigo. Uma rápida olhada no corpo depois, foi suficiente para Koraro saber que o inimigo morto era um samurai. Mente de Koraro: ataques noturnos demoraram para começar com isso. Analisei os 3 sinais de mão principais do dragão de água, na ordem eram boi, macaco e lebre. Pouco mais de um mês, depois, entre ataques diurnos e alguns noturnos, eu aos poucos fui moldando o jutsu em minha mente e foi só questão de trocar o sinal da lebre pelo da serpente e estava feito um novo jutsu, com uma aplicação perfeita, desmontar o oponente em segundos. Shiroko Sensei até ficou corada de emoção ao ver essa técnica sendo aplicada. Com essa técnica, que não teve estabilidade para batizar, pintar o rio de vermelho foi bem mais fácil. Com o tempo, reforços chegaram, mas no ano que passou até se tornarem frequentes, eu ganhei certa notoriedade, ganhando o título de monstro do Rio Sangrento. Depois disso, foi só questão de ajudar a consolidar aquele pequeno território que a aldeia da grama conquistou, assim fazendo algumas missões rank BO. Minha sensei sempre me acompanhava e às vezes trabalhava junto a Koraro. 2 vezes ia até as novas terras que conseguimos do País do Fogo, mas mesmo ouvindo falar de Karin e como ela ajudou um clã da antiga fronteira chamado Clã Kohaku, contra um grupo de bandidos chamado 4 Homens do Furido. Também soube que Kentaro estava envolvido na derrota do mesmo grupo de bandidos, mas não conseguia encontrar Karin e muito menos Kentaro de novo. Da segunda vez que fui, pude conhecer pessoalmente o clã Kohaku. Alguns deles pediram o contrato com as sanguessugas. Eu apenas deixei que elas escolhessem. De 10, 4 ou 5 conseguiram, e tudo indicaria que no futuro outros membros desse clã agora da Vila da Grama conseguiriam o contrato. Minha sensei notou minha tristeza e, frustrada por eu não conseguir esquecer Karin, teve uma ideia mirabolante e retorcida. Nas novas terras que conseguimos do País do Fogo, fomos convidados para uma noite especial em um hotel com serviço de quarto incluído junto ao resto do nosso grupo, para comemorar todos os avanços da vila nesses últimos 2 anos. Minha sensei, Koraro, e os 2 outros ninjas além de mim, é claro, todos do já consagrado grupo do Rio Sangrento foram reunidos. Dividiria o quarto com a minha sensei, que estranhamente passou muito tempo lá. Recebemos o jantar e pouco depois nos sentimos estranhamente sonolentos, mas minha sensei teve forças para se trocar e ir em minha direção vestida de forma incrivelmente inapropriada, se é que poderia ser considerada vestida. Nem sei direito como corri dela ou voei, ela disse ou não disse no momento. Só sei que ela acabou estranhamente desmaiada em cima de mim e pouco depois apaguei, intuindo com meus últimos pensamentos que tinham nos dopado com algo na comida. À noite, um grupo de 5 shinobis representantes da aldeia da areia nos sequestrou e estava nos levando em uma marionete. 4 deles estavam lutando contra a vergonha ou lembra da cena que encontraram quando nos tiraram do quarto e ao ver como a sensei estava vestida entre incontáveis aspas. Um deles, em contrapartida, parecia gostar da figura da mulher, mas seus colegas o fizeram se controlar. O líder da Vila da Grama estava contando as moedas do pagamento que recebeu por entregar a mim e a minha sensei ao Kazekajigara e sua irmã Temari, enquanto via uma cartaz meu de procurado, cartaz que veio da aldeia da areia no qual estava escrito: Kenji Yakos, monstro do Rio Sangrento, extremamente perigoso, procurado em todo o País do Vento, recompensa 200 mil rios vivo. Líder. Pesquisei um pouco e no mercado negro a cabeça de Kenji Yakos, o monstro do Rio Sangrento, podia chegar até a 280 mil rios.
Ele ajudou muito a vila. Não sei se meu perdão valeria algo para eles, mas com toda a pressão que a realeza da areia colocou em mim nos últimos 2 anos, não tive escolha. A ajuda que ele deu vale mais que a recompensa monetária, mas os riscos eram muito altos. Sinto muitos Kenji-yakos. Os outros membros do grupo que foram convidados acordaram, e ficaram confusos ao não nos encontrar. Koraru, ao nos procurar pelas redondezas, esbarrou em uma Uzumaki de óculos e cabelo vermelho longo, vestida com roupas formais e um tanto elegantes. Koraru, sou Koraru Uzumaki, estou procurando um colega. Karin, você é uma Uzumaki também? Me chamo Karin Uzumaki. Koraru se deu conta do quão familiar era aquele nome. Karin, na verdade, quero encontrar uma pessoa também. O nome dessa pessoa é Kenji-yakos. Koraru interrompeu erguendo as mãos. Koraru, você não tem ideia da confusão em que o Kenji pode estar, na verdade nem eu tenho. Koraru resumiu tudo o que aconteceu na noite anterior, além de apresentar os outros 2 ninjas do grupo do Rio Sangrento. E então Karin viu a saída mais rápida, pedir ajuda a Kentaro da Aldeia da Folha. Nota final do autor. Só lembrando que essa é uma fanfic feita em conjunto com Rengoku das fanfics. A próxima parte do lado da história dele será muito importante.